Boa noite, graça e paz esteja conosco. Olha nós aqui outra vez para poder dar continuidade no testemunho de pastora Ilma do Nascimento, 40 anos na magia negra. Hoje serva de Deus vivo, aleluia, Jesus lindo. Então eu estou aqui para poder dar mais alguns relatos do meu testemunho, para poder não só para tornar isso público, mas para que isso seja ali para poder conquistar vidas, libertar vidas, para que possamos ganhar almas através desses relatos, para que todos possam saber que por tudo que nós fazemos, aquilo que temos vontade, fazemos outras coisas, mas quem sempre vence é a graça do Senhor Jesus. Porque eu fiquei 40 anos na magia negra. Precisei ficar lá 40 anos para saber quem era Cristo. Mas ele me permitiu estar lá. Ele me permitiu ficar lá. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Pastora Ilma do Nascimento. Então, aqui eu quero dar mais um relato para vocês. Eu vou ficar assim, passando de algumas coisas que aconteceram há 10 anos atrás, coisas que aconteceram há 8 anos, coisas que aconteceram há 40 anos e coisas que aconteceram há um dia, há um ano, há um mês, assim, para não ficar aquela coisa, sabe, consecutiva, aquela coisinha assim, não. Então nós vamos estar sempre falando, porque eu creio que em nenhum desses blocos o Senhor vai estar falando sempre com alguém. Amém? Então aqui eu quero passar para vocês também um relato também da Cracolândia. Porque o que fala, o que eu quero falar da Cracolândia, o que eu quero falar da dependência química? Porque hoje em dia é o que mais está em vigor, né? Dentro, em cima da terra, abaixo da terra, é o que mais está sempre em vigor nas nossas nações, em todos os países, em todas as famílias. Então não tem família preta, branca, azul, amarela, cor-de-rosa, preto, é pobre, rico, milionário, trilionário, não tem. O negócio está infiltrado dentro de todas as famílias, dentro das casas, destruindo famílias, que é a droga. Então, o que acontece? Aonde você passa, você vê alguns grupinhos e ali forma-se uma Cracolândia. Quantos ali não vão atrás dos seus filhos? Quantas pessoas não vão? E muitas das vezes a gente até desiste, porque não aguenta. Porque a gente tem um desgaste físico tremendo. Eu falo por experiência própria. Os meus não chegaram a ficar na Cracolândia, mas ficaram afundados numa droga que só a graça de Cristo. Eita, como eu sofri! Como eu sofri ainda, muitas das vezes, ainda venho passando algumas coisas com um deles. Então, sabe, o que a gente tem que fazer? Orar. O que nós temos que fazer? Buscar força em Deus. Porque não adianta, porque essa luta é uma luta que você passa, é uma guerra que você passa, como eu já falei para vocês, que teve uma mãe, que ela quis experimentar a droga, o crack, pois ela disse para o filho que ela queria saber o que o crack tinha que era mais poderoso do que o Deus que ela servia. Então ela não teve sabedoria. Eu já expliquei isso para vocês lá atrás, num relato também em um dos blocos. Então você vê, essa mulher se tornou viciada no crack e ela acabou sendo companheira do filho e tendo até contato sexual com o próprio filho, porque os dois viviam na droga. Lamentável, é triste isso. Muito triste. Mas, pastora, a senhora ouviu isso daí aonde? Não, eu não ouvi, não. Eu presenciei isso daí. Num lugar onde o qual eu trabalhava, e eu vi essa mulher passando o primeiro filho, que ele estava tirando todas as coisas de casa. E ela era líder de uma igreja que eu não vou citar o nome, porque isso é antiético, a gente que negócio de... Se você tem que dar uma... Sabe, eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você tem que falar com a pessoa, uma profecia que Deus está mandando falar com ela, determinado e até um algo particular, eu creio que é dependendo das coisas, sabe? A gente tem que ver o depender disso daí. Você vai direto na pessoa para falar. Você não precisa publicar para todo mundo saber o que ela está passando, se ela está pedindo um casamento para Deus, se ela está pedindo uma vida, uma solução na vida sentimental ou na vida financeira, se ela está passando.
Então, não precisa. Então, se a pessoa está sabendo com quem é, ela vai dizer, ó, tem uma pessoa aqui, Deus está mandando falar com você isso e isso. Aquilo que ela falou com Deus no seu profundo, no seu oculto, no seu escondido, dentro do seu quarto, Deus vai se revelar pela boca daquele profeta. Então, muitas das vezes a gente vai, porque a Bíblia também nos ensina a não escandalizar. Então, você não tem que escandalizar, você não tem que pôr a pessoa, a demonstração, ali num palco para mostrar para todo mundo que ela está necessitando de comida, que ela está necessitando disso, ela está necessitando daquilo. Deus, quando ele veio me honrar dentro de um ministério, Deus ele me honrou, sabe como dentro do ministério? Porque eu fui chamada de prostituta, eu fui chamada, olha só, de prostituta, fui chamada de pombagira, tudo isso. E ainda falou que a minha risada era da pombagira. Tudo isso daí. Só que eu falei, não vou mais para a igreja. Não quero mais saber desses crentes. Aí vim embora para casa toda nervosa, toda ali, sabe? Cheguei aqui em casa, tudo, e falei, joguei a Bíblia, sabe? Joguei a Bíblia longe. Quero saber! Chega, quero saber mais desse povo. Aí eu peguei e falei para ele, seu povo, o teu povo me chamou de prostituta, o teu povo me chamou de pombagira. Disse que a minha risada era da pombagira. Então ele falou para mim, vai para minha casa. Eu falei, eu não vou para sua casa. Chega, não quero saber esses crentes, não. Porque aquele teu povo é o seu povo, porque o povo é dele. Você tá me entendendo? O povo é dele. Porque na hora que ele foi para ele pegar e tirar Moisés, falar para Moisés que era que o povo de Moisés tinha se corrompido, ele disse que o povo era de Moisés. Então eu cheguei nele e falei, o seu povo. Porque eu estava na igreja e foi aquele povo dele que me chamou de pombagira e disse que a minha risada era da pombagira e me chamaram de prostituta. Foi o povo dele. Você tá me entendendo? Então a pessoa, tem muita gente que fala, pastora, como é que você fala assim para Deus? Porque o que adianta? O que adianta eu não falar e pensar? Ele sabe do meu pensamento, ele conhece o meu coração. Não é melhor falar? Você peca menos. Eu falo, não tem essa. Porque o Senhor, ele gosta de pessoas sinceras. Ele não quer muito assunto com covarde, não. Ai, eu não posso falar, porque senão Deus vai me castigar, ele senta de senta. Sabe? Fica aquela coisa, uma frescura. Não, vai lá e fala. Então eu peguei e falei. Aí ele falou, aí ele fez o quê? Moveu um pastor para dizer, para esse pastor dizer. E mandou eu pôr uma roupa. Vai para minha casa e põe um vestido amarelo. Uma flor amarela e faixa amarela do cabelo. Eita, que a nega saiu daqui parecendo o sol. Parecia o sol. Aí quando eu cheguei, falei para Deus, se aquele povo me falar alguma coisa, o Senhor vai ver. Ele falou, fica quieta. Aí cheguei na igreja. Quando cheguei, todo mundo olhou para a porta. Mas ele falou, nossa, o sol às 7h30 da noite. E eu nem tinha. Pai, entrei, sentei na última fileira. Porque eu estava num ministério muito grande. Aí cheguei lá, sentei. Aí o que ele fez? Ele moveu aquele pastor que foi pregar, que ele veio de Minas, para dizer. Ele falou assim, olha, eu tenho que dizer algo aqui, então eu quero falar para uma mulher aqui. Irmã, fica de pé. E eu fui humilhada dentro daquela igreja. Eu fui humilhada lá. Irmã, fica de pé. Aí, não só tinha eu de irmã na igreja, tinha um monte lá. Aí ele falou, você de faixa amarela no cabelo. Por quê? Porque Deus colocou sinal. Aí ele falou, você de faixa amarela no cabelo. Quando ele falou, você de faixa amarela no cabelo, eu falei, ai meu Deus, é comigo. Falei, Senhor, olha, se esse homem me falar bobagem, eu não respondo por mim. Porque eu ainda não era tão liberta nessa serpente que a gente tem dentro da boca, chamada língua. Eu ainda não estou muito liberta dela não, mas estou controlando ela, né? Pego e dou uma controlada. Já pego o gancho e falo, opa, entra para dentro... Controlo ela, entendeu? Aí, o que ele pegou e falou? Ei, a tua risada não é da pombagira, não. Foi Deus que te deu. Tu não é prostituta, não. Deus tirou você da terra do Egito. E Deus te ungiu com óleo da alegria como nenhum de teus companheiros. Tu é dele. Ele tirou você da terra do Egito. Então ele quer você assim, com esse cabelo, com esse vestido, com esse colar, com esse batom, com esse brinco. Ele quer você assim. Porque você foi chamado para trabalhar para ele. A lágrima velha desceu. Você está me entendendo? Então ele me honrou. Agora se eu chego em Deus e, Senhor,
tô precisando disso, daquilo, tá faltando arroz em casa. Aí o profeta vai lá e fala, você fica aí de pé. Tá faltando isso na sua casa, tá faltando arroz, você não tá tendo o que comer, você tá passando isso, tá passando aquilo, tá tudo, Deus tá mandando. Para que você vai expor as pessoas? Por um acaso Jesus expôs alguém? Por um acaso Jesus expôs alguém? Ele, quando ele curou, ele mostrou o que é a cura, ele não expôs. Ele não expôs. Porque o que ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue? Por um acaso ele falou, você tá aí sangrando, cheirando mal, tá podre, com esse sangue podre, tal, tudo. Não, ele não falou isso para ela. Ele falou, a tua fé te salvou. Você tá me entendendo? Aí quando ele quis dar uma lição pro pessoal, qual foi a lição que ele deu da cananeia? Ela pegou e veio gritando, Jesus, Jesus, porque ela estava com uma filha endemoniada. Aí quando ele chegou, o que ele falou para ela? Não é lícito tirar o pão dos judeus e dar aos cachorrinhos. Você está me entendendo? Mas o que ela falou? Senhor, da mesa do teu Senhor comemos até a migalha. Olha aí. Você está me entendendo? Porque ela viu que a migalha era autossuficiente para eles. Então olha só o que essa mulher fez. Então quem foi que ensinou o povo? Foi a mulher cananeia, ensinou o judeu. A mulher cananeia ensinou nós, igreja. A sabe o quê? A dar valor pelo pouco, a dar valor para a migalha. Sabe por quê? Porque pela migalha ela foi muito bem sucedida, ela teve sua filha curada. E muitos de nós queremos o pão inteiro, porque somos egoístas, zoiudo, sabe? A gente quer mais, quer mais, quer mais, nunca estamos satisfeitos. E não é isso que Deus quer. Então essa mulher, quando ela fez isso, que eu estava presente aonde eu trabalhava, que ela foi, usou droga para ver o que essa droga tinha mais do que Deus, ela se tornou mais uma viciada, porque o crack te vicia ali, ó. Ela se tornou uma viciada. E o que aconteceu? Ela começou a destruir tudo da casa, porque ela quis o quê? Fazer uma prova com Deus? Quero ver o que essa droga tem que o meu Deus não tem. Quero saber o que ela tem de mais forte que meu Deus. Aonde? Aonde que eu vou chegar diante de alguém ou diante de um filho meu e falar que eu queria saber o que a droga dele tem que é mais forte que meu Deus? Cai fora, eu vou pro joelho orar. Agora a oração é ação. Ele tem que querer mudar. Ele tem que decidir mudar também. Você está me entendendo? Era toda a brecha que o diabo queria. Ela deu brecha e o diabo entrou. E Deus pode entrar na frente? Não, porque foi ela que deu a brecha. Porque sendo ela conhecedora da palavra, uma mulher de oração, se você é mulher de oração, conhecedora da palavra, eu sou conhecedora da palavra, por que vamos abrir a boca para dizer uma barbaridade dessa? Pode entrar como blasfêmia. Você está me entendendo? Quer dizer que comparamos a Deus com uma droga, com uma pedra de crack? Cai fora. A gente tem que vigiar no que falamos. Temos que prestar atenção no que declaramos. Então é dessa maneira, igreja. Então é através disso daí. E quando ali dentro na Cracolândia, o que aconteceu? Ali Deus moveu a minha vida dentro de um testemunho para tirar o quê? Uma pessoa de dentro da Cracolândia. Que hoje esse homem tem aí, é casado, tem sua mecânica, tem seus filhos. Então tudo isso daí. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar sim, nós temos que fazer. Quantas coisas eu já passei. Tive filho, meu filho mais velho, ele teve 9 overdoses, 9. Eu falo para você que teve um rapaz, um amigo meu, aqui esse daí vai morar no meu coração eternamente. Ele veio a óbito tem 2 meses, esse meu amigo. Esse rapaz, esse meu amigo, ele trabalhava dentro de um hospital qual eu levei meu filho com overdose, que a ambulância levou, porque antigamente você chamava ambulância, ela vinha rápido, hoje você morre, ela não chega. Mas antes vinha rápido. Então, o que acontece? Levei ele para esse hospital e lá nesse hospital eles falaram que não poderiam dar a medicação que ele precisava porque ele era usuário de droga. E aquela medicação era para quem tinha ataque epilético, essas coisas todas. Então, esse meu amigo, ele foi, quando ele me viu lá, eu desesperada no corredor, ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, meu filho tá aí. Quem? O fulano. Ele pegou e falou, você tá brincando? Eu falei, não, tá, já teve 9 overdose.
O médico já tá lá, acha que não tem mais o que fazer, diz que não tem mais o que fazer. Ele foi lá, tal, tudo, que ele era enfermeiro, ele foi lá, tal, tudo, falou com o médico, ele falou que não podia. Ele foi no diretor dele, conversou com o diretor dele, falou lá, explicou a situação e ele disse pro diretor, pode aplicar a medicação, libera a medicação e desconta do meu pagamento. Na época, a medicação era R$ 700, que na época, que assim, para você tinha que repor aquela medicação, porque era para pessoas que necessitavam, tinha ataque epilético. Ah, mas o seu filho não estava necessitando? O meu problema do meu filho é a droga. Ele estava lá por vontade própria, ele estava lá por opção. Livre-arbítrio. Agora, as pessoas que estavam doentes, quem é que vai querer? Ah, eu quero 1 quilo de ataque epilético. Ah, eu quero 2 quilos disso. Eu quero 2 quilos daquilo. Não. Ele estava lá porque ele usou droga e ele sabia que não usava, então ele falava sempre para mim, vou usar, vou pôr tudo no nariz. Aí o quê? Daí caiu para trás. Começou a espumar. Parecia que tinha engolido uma caixa de sabão em pó. Eu olhei para aquilo e falei, misericórdia, Jesus. Você tá me entendendo? Tudo isso eu tive que passar. Aí depois veio os caras da rua colocar a colher na boca dele para puxar a língua. Misericórdia, gente. Olha, eu já passei. O que eu já passei, eu não desejo pro meu pior inimigo. Você tá me entendendo? O que eu já passei nessa vida. E olha, eu tô de pé, graças a Deus. Porque se não fosse Deus, nem aqui você estaria. Se não fosse a mão de Deus, nem aqui eu estaria, você entendeu? Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sobrevivi. Então, se eu sobrevivi, você vai sobreviver. Eu sei que você passa por muitas lutas. Eu sei que você passa por muitas batalhas. Eu sei que você tem hora que você fala, eu não vou aguentar. Eu não estou suportando mais. Eu vou desistir. Eu sei que chega um momento da sua vida que você já falou isso. Eu já cheguei a Deus e falei, Senhor, eu não vou aguentar. E ele falou, vai. Eu falei, eu não vou, tá doendo demais. Ele falou, você aguenta, você aguenta. Então eu vim para falar para você, se eu suportei, se eu aguentei, você também aguenta, você também suporta, você também vai chegar. Aí você fala, mas a sua luta não é igual à minha. Mas como que eu vou saber qual é a sua luta que não é igual à minha e você vai saber que a minha não é igual à sua? Não vamos saber, porque cada um tem que suportar sua dor. Se a minha dor é grande, a sua pode ser maior, mas é dor. É dor. O nome é dor. Não importa se é grande, pequeno ou média, é dor. Tá me entendendo? É sofrimento, é angústia. Então o que que você tem que passar? Você tem que passar o quê? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, oi, glória a Deus, oi, glória a Deus. Tô passando pela prova, dando glória a Deus, oi, glória a Deus, oi, glória a Deus. Então, é isso que eu sobrevivia. Eu chegava, nossa, o pessoal olhava e falava, nossa, eu não sei como que você aguenta. Eu olhava pro pessoal e eu falava, tem que aguentar, né? Mas lá dentro só Jesus e eu sabia. Só eu e ele sabia. Eu sentava nessa cadeira aqui, ó, dentro dessa sala onde eu estou aqui, que é aqui é a casa dos utensílios do Senhor. Aqui vocês podem ver que é o altar. Eu sentava aqui nessa cadeira aqui do lado e eu colocava, sabe o quê? Eu pegava o azeite, molhava o dedo, colocava na língua, eu olhava para o alto, porque eu esperava que era de lá que vinha o meu socorro. Passei fome, comi resto da feira e comi resto de mesa. Você está me entendendo? Das pessoas não querer vir até o osso mastigado e eu tinha que separar tudo para poder dar aos meus filhos. Não morri não, estou aqui. Eu sei o que eu passei, corpo cheio de ferida, corpo todo dilacerado, pele saindo, pele dos olhos vindo para fora. Tá me entendendo? Unha caindo, tudo, estado de putrefação, cheirando mal, podre, tava podre, por quê? Porque tinha que apodrecer para descer da arrogância, descer do salto alto, descer da soberba, e hoje eu vejo tanto os artistas dos holofotes, sabe, o doutor fulano de tal, o doutor Bertano, tal, mas nós não somos doutores, o mestre é ele, o doutor é ele, nós somos servos, nós estamos aqui para ajudar um ao outro, nós estamos aqui para pôr a mão no arado, para ajudar, pegar pá, pegar enxada, carpir,
ali colocar ali o campo, sabe? Ajudar ali poder fazer e limpar o campo, mover a terra, amassar a terra para pôr o plantio, para depois vir a colheita. É tudo isso, igreja, que nós temos que fazer. Então eu sei o que eu já passei, de eu pegar, eu piso desse chão aqui, dessa casa, eu coloquei piso aqui, placa por placa, colocava cimentando com fome, não tinha o que comer, ganhava piso para pôr nessa casa, para pôr no quintal, no corredor, porque o quintal da casa, o corredor da casa, o chão da casa toda, era que nem chão assim de calçada, parecia asfalto, que eu estava com asfalto dentro de casa, mas eu próprio, eu chegava do serviço, pegava os pisos, colocava ali uma calça comprida velha e ia colocando os pisos, sabe? Ia colocando piso no chão, colocando piso por piso, virava à noite, chegava e ia dormir, quando eu ia tomar um banho para dormir, já era 2 horas da manhã, quando era 6h30 eu já tinha que estar na lida, porque eu pegava uma menina para levar para a escola, deixava a menina na escola, pegava o ônibus, quando não eu ia a pé para o serviço, que era lá no alto de Vila Maria, para dar banho numa idosa, e depois eu descia a pé, chegava aqui, começava a fazer o almoço correndo e ia buscar a menina ao 12h10 na porta da escola. Aí trazia a menina para cá, dava almoço para a menina, colocava ela para descansar, ajudava ela a fazer lição. Quando era 5 horas, a mãe vinha buscar, aí eu pegava, começava a ajeitar a janta, deixava as coisas ajeitadas e lá ia eu de volta para o alto da Vila Maria para poder fazer, sabe o quê? Pôr a dona fulana na cama, dar a janta dela, trocar a fralda, pôr fralda nela, pôr ela para dormir e aí depois eu vim embora para casa. Tá? E quando eu vinha para casa, porque muitas das vezes eu era convidada para ir ministrar a palavra nos lugares, aí eu ficava pensando, falei, meu pai do céu, agora eu tenho que ir lá em tal lugar para ministrar, eu levava a roupa numa sacola, chegava lá na casa da mulher, pegava para ela, eu posso tomar um banho aqui, porque eu já tinha trocado, eu já estava suada, aí eu tomava um banho lá, me trocava, colocava a outra roupa dentro da bolsa e lá ia eu para o lugar onde eu tinha que pregar. Às vezes o lugar que eu tinha que ir para ir pregar, às vezes era de 40 minutos de ônibus, de descer do ônibus, subir no outro e lá ia eu. E depois para vir embora, eu ficava pensando na volta. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou vir desse lugar sozinha, tarde da noite, sem dinheiro? Mas ali Deus, ele sempre colocava. Sabe o que eu fazia? Eu levava um chinelinho dentro da bolsa, porque eu falava, eu venho, eu tenho que vir a pé para poder, porque senão não vou ter o dinheiro para pegar o outro ônibus. Mas Deus era e é bom, que ele sempre, quando na hora de vir embora, ele chegava um e falava, a pastora, o seu carro está onde? Aí eu falava, no consórcio. E nem eles aguentavam. A nega chegava lá toda cheia de pose. Seu carro tá onde? Eu, tá no consórcio. Sincero ainda. Aí eles olhavam assim, a irmã tá sem carro porque eu falei, Amador, qual é a parte que você não entendeu? Tá no consórcio. Entendeu? Aí eles falavam assim, nós vamos levar a pastora. Amém. Então, você está me entendendo? Então, sempre tinha alguém para me trazer. Porque Deus, ele é Deus. E me deixavam aqui na porta de casa. Olha como que Deus é bom. E assim é, amados. Até hoje. Tem dia que tem vezes que quando o Senhor fala para mim, você vai pregar em tal lugar, é longe. Se prepara. Aí eu já começo a economizar. Eu falo, bom, eu tenho que pegar isso e aquilo. Aí já logo entra o telefonema, a mensagem. Pastor, eu quero que... já fui convidada para ir pregar. Acho que é Santa Catarina. Já tenho já a agenda, acho que é para Santa Catarina. Se não me engano. Né? Eu já estou me preparando para ir. Falei, ai meu Deus, tenho que me preparar para ir para lá. Eu vou lá para Santa Catarina. Então, eu já estou me preparando. Então, conclusão, depois que passar tudo o negócio das festas, tal, tudo,
para meados de janeiro, tudo, então eu já tenho Santa Catarina, tenho Rio de Janeiro, e lá vai eu, e lá vou eu, e lá vou eu. Só que eu vou pregar. Você tá me entendendo? Então é isso, gente. Se a gente não fizer com alegria, porque eu não vim aqui para dar testemunho, eu vim aqui para dar testemunho. Porque não adianta ficar, sabe, amados? Porque, nossa, que luta eu passava, vocês não querem saber. Não, pelo amor de Deus, sabe? Eu quero levantar vidas, sabe? Eu quero levantar vidas, porque foi até aqui, ó. Eu cheguei assim, ó, nessa alegria, tudo, mas eu sei o que eu passei, gente. Eu sei o que eu já sofri. Eu sei o que eu sofri, porque todo mundo fala de mim, mas ninguém quer ser eu. Falar de mim é fácil, eu quero ver ser eu. Você tá me entendendo? Então as pessoas metem o pau, fala isso, fala aquilo. Agora eu quero ver você viver o que eu vivi. Eu quero ver você passar o que eu passei. E tô aqui, sozinha, viu? Sozinha. Mãe falecendo no meu mãe, minha mãe morreu nos meus braços. Você tá me entendendo? Filho nas drogas, filho no tráfico. Olha só. Nossa, minha vida tava uma benção. Uma benção. Nossa, desse jeito, isso aí é bênção, porque a Bíblia em Deuteronômio fala que é bênção. Bendito é o fruto do seu ventre, bendito é a sua terra, bendito é os seus animais, então é bênção. Eu vou dizer que não é? Tá na Bíblia, você tá me entendendo? Então é bênção. O que eu tô passando ali é uma situação, tô passando uma chuva. Você tá me entendendo? Mas é bênção. Então a chuva vem a tempestade, vem, mas quem é que está ali no barco? Quem está ali no mar? Quem está ali para acalmar a tempestade e aquietar o vento? Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas. É o mesmo que está na minha e na sua vida. Então é nisso que você tem que crer. Agora não adianta você passar um processo que Deus está querendo te levar para o propósito se você não aguenta o processo. Você tem que aguentar o processo para você chegar no propósito. Porque muita gente falou, eu quero ver como que vai ser. Ali, já, vou te falar para você, viu? A torcida, meu do céu, se a juntasse a do Palmeiras, do Corinthians, Botafogo, você tá me entendendo? Fluminense, Vasco da Gama, o Galo, Maracanã, não cabia ninguém. Você tá me entendendo? Porque todos eles unidos não era a torcida que eu tenho para me ver cair. Torcendo para me ver cair. Nego fez até aposta. Não vai aguentar, vai morrer no caminho, não vai ficar de pé, não vai conseguir nada. Tudo isso daí eu ouvia. Eu ouvia e via gente da própria parentela ali, ó, juntava com a vizinhança para falar. Se vocês querem saber, eu já passei tanta luta aqui nessa minha vizinhança e passo ainda, só que eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque aqui já chamaram polícia para mim, essa vizinhança. Vocês acreditam que eu cheguei na delegacia, eu fui intimada. E se eu não fosse, eu ia preso, eu recebi ordem de prisão para ir para a delegacia. Quando eu cheguei lá, eu quase caí de costa. Eu tinha 1.648 denúncias contra mim. Nossa, eu peguei e falei, nossa, eu sou uma mulher perigosa. Olha só. Eu falei, caramba, daqui a pouco vinha a SWAT. Você tá me entendendo? Para me dar voz de prisão. Peguei e falei, o que é isso, Jesus? Porque é gente que não tem o que fazer. É gente que quer derrubar o seu ministério. São pessoas que querem derrubar você. Então elas vão lá, elas falam mal de você, ela blasfema contra você, ela faz injustiça contra você, ela contenda contra você e ela te vê de pé. Sabe por quê? Porque ela tem inveja de você, ela quer te ver cair. Só que ela não consegue te derrubar, então ela quer o quê? Destituir você, fazendo essas acusações, essas falsas acusações. E eles fizeram isso, eles tiveram a coragem de dizer que eu sacrificava a criança, que eu torturava as crianças. Olha só, eu cuidava de criança, eu ficava com criança aqui, que eu torturava a criança, que eu fazia todas essas coisas. E aí eles fizeram denúncia anônima. Conclusão, a polícia veio aqui, a viatura, tudo, carro vermelho e preto. Falei, misericórdia. Eu tremi, eu falei, que é isso, Jesus? Sabe, aqueles caras tudo ali, sabe? Eu falei, meu pai do céu. Aí veio uma policial, ela me olhou assim, ela falou, por favor, a Ilma? Dona Ilma? Eu falei, sou eu. Aí ela pegou e veio entregar, ela falou assim, a senhora está convocada. Ela falou assim, convocada a aparecer no 24º DP. Eu falei, o que é? Por quê? Ela falou, não sei. Saber, eles sabiam, né? Ela falou, só se a senhora não aparecer, a senhora vai presa. Porque tem uma ordem de prisão contra a senhora. Eu falei, por quê? Ela falou, não sei. Ela não sabia nada. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí assinei lá, entrei, aí ela pegou e ainda elogiou o jardim.
Ela falou, que casa bonita, diferente aqui, essa frente da casa, muito bonita. Eu falei, ela falou, a sua casa é muito bonita. Eu falei, não é minha, é a casa do Senhor. Ela falou, casa do Senhor? Eu falei, aqui é uma casa de oração. Eu sou cuidadora de crianças e realizo o trabalho da igreja. Aí ela ficou olhando, aí ela olhou para os policial, olhou para um, olhou para o outro e fez até assim, começaram a tirar fotos, sabe, de toda a volta aqui do lugar onde eu moro. E lá e foram embora. Aí tal, quando foi no dia tal, que estava marcado, lá vai eu, né? Fui para lá. Quando eu cheguei lá, ele sabe, quando eu sentei, porque eu cheguei lá, olha só para você ver como que as coisas é. Eu cheguei lá, eu fiquei sentada ali e ninguém me chamava. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu peguei, aí pouco veio um rapaz e falou, a senhora está esperando o quê? Eu falei, moço, eu recebi uma ordem de prisão, que se eu não aparecesse aqui eu ia presa, e agora até agora ninguém, já dei o documento lá na frente, ninguém fala nada, então eu quero saber se eu vou preso ou vou para casa. Aí ele falou, ordem de prisão? Eu falei, pois é. Aí ele falou, me dá o seu documento. Aí deu o documento. Aí ele foi lá, daqui a pouco ele veio. Por favor. Você acredita que eu estava lá? Eles estavam nem sabia que eu estava lá. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei na sala, dois delegados, uma delegada, um delegado, um monte de escrivão, investigador, falei, misericórdia. Sentei. Aí quando eu sentei, aí ele peguei, falei, o que está acontecendo? Aí eu falei, ele falou assim, a senhora está aqui? Eu falei, eu também quero saber o porquê. Aí eles começaram a falar, puxaram o nome e tal, tudo. Ele pegou e falou assim, dona Ilma, a senhora tem 1.658 denúncias contra a senhora por tortura, maus trato e sacrifício de criança. Eu falei, o quê? Eu comecei a dar risada. Aí eu falei, ah, vocês me desculpam, mas eu sou obrigada a rir. Eu peguei e falei, nossa, eu tô me achando a mulher perigosa do pedaço. Eu peguei e falei, que é isso? Então você vê, é gente que não tem o que fazer. Aí o investigador, eles começaram, aí eu peguei o celular e comecei a mostrar para eles os trabalhos que temos na casa, os projetos que temos na casa. Que eu sou cuidadora, eu falei, isso, eu peguei e falei, eu tô tranquila. Saiu o seu pode puxar, ele peguei e falou assim, a senhora não trouxe advogado? Eu peguei e falei, trouxe, meu advogado tá aí. Ele falou, e por que ele não entrou? Eu falei, ele já está aqui dentro. Ele já está aqui, já. Aí eles ficaram olhando um para a cara do outro e falaram assim, meu advogado é Jesus de Nazaré, doutor, o homem das mãos furadas. Não preciso de advogado da mulher, de advogado terrestre, não. O meu advogado é o Senhor, o meu juiz é Deus. Peguei e falei, eu estou aqui por injustamente por causa de pessoas que não têm o que fazer, que são pessoas invejosas, pessoas que não têm o que fazer. Porque se elas tivessem que fazer, elas não fariam isso, fazer 1.658 denúncias anônimas contra mim e falando todas essas coisas. Eu peguei e falei, é gente que não tem o que fazer. Aí eu peguei e falei assim, bom, aqui eu falei assim, o que tiver que ser decidido, quem vai decidir é Deus. Vai ser eu não. E ali eu peguei e fiquei naquela delegacia, eles tomando depoimento de mim. Aí depois eu li, mandou eu assinar, eles me deram a cópia. E aí pegou, e aí o investigador falou para mim, ô dona Ilma, eu vou falar uma coisa para a senhora, hein? Se eu passasse na rua, eu até pensei, eu tomei aquilo até como uma ameaça. Se passar na rua, eu ver a senhora com esse macacão amarelo, com esse Ray-Ban, com essa bolsa, com essa sandália, com essa elegância toda. Ai, que ódio que eu tenho da senhora. Aí eu peguei, olhei para o investigador e falei, oxi. Ele pegou e falou, ô dona Ilma, isso é inveja, dona Ilma. Ele falou, sabe, ó, a idade da senhora nem parece, nós ficamos de boca aberta quando a senhora falou a idade, nós olhamos um pro outro. Ele falou assim, a senhora é muito elegante. Ele pegou e falou, e se vê que a senhora é uma pessoa do bem. A senhora é uma pessoa do bem, então isso aí a senhora vai incomodar? Vai. Ele pegou e falou, agora eu vou te dar um conselho, hein? Não pare. Continua. Porque não importa que a senhora não salve o mundo, mas através de Deus, a senhora pode trazer meia dúzia. É a quantidade que ele estava querendo naquele lugar. Então não pare. Eu falei, mas eu não vou parar. Aí eu peguei e falei para eles assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha mãe costumava dizer que quem com porco se mistura, farelo come. Então eles não gostam de mim porque eu não me misturo com eles. Agora eu vou dizer outra coisa para vocês. Marca aí e anote bem. Eu peguei e falei, não é porque eu moro no chiqueiro que eu tenho que se assentar com os porcos. Porque a minha Bíblia diz que não é nem para semear e lançar pérolas aos porcos. Dirá sentar na mesa deles.
Aí eles olharam assim, aí o investigador, dá pra senhora repetir que essa aí eu vou marcar pra mim. Eu vou usar isso daí, que é forte. Então ele falou que era forte, você tá me entendendo? E é verdade, porque quem com porco se mistura, farelo come. E a Bíblia nos deixa bem claro que não é para lançar nossas pérolas aos porcos. Então o que, que é isso? Inveja, é raiva. Então tudo isso que foram feito, o que, que aconteceu? Percutiu a meu favor. Você tá me entendendo? Por quê? Eu fui uma pessoa que fui elogiada dentro de uma delegacia, onde o qual eles foram lá para fazer uma denúncia. Dentro do conselho tutelar, o conselho tutelar não quis assinar nada dizendo que conhecia o meu trabalho. A prefeitura conhecia meu trabalho. Então tudo isso daqui veio, então tudo que eles fizeram, porque Deus ele faz isso, ele usa o próprio inferno para poder trazer as respostas de coisas boas para você, porque Deus transforma maldição em bênção. Você tá me entendendo? Porque tudo que eles lançaram de maldição contra a minha vida percutiu em bênção no meu jardim. Porque foram ali, fizeram baixo cidade para tirar o jardim do Senhor, não tiraram. Colocaram tal, as coisas, chamava a polícia, eu faço os cultos. Eu estava fazendo os cultos à noite, então toda vez eu fazendo culto, o que, que era que vinha aqui? Eu via sempre aquelas lanterninhas coloridas, eu falei, mas que diacho de lanterna colorida é essa? Aí eu falei, depois eu vejo. E continuei a pregar, até cantei, né, para Jesus, eu falei, deixa eu louvar. Louvando, 4 viaturas na porta. E eu louvando ao Senhor, pregando a palavra e a viatura na porta. Aí, quando terminou todo o culto, dei a bênção apostólica. Aí eu falei, mas deixa eu ver. Ainda falei para a irmã, falei, mas peraí, deixa eu ver o que essa luz, essas luzinhas no portão. Que eu chego lá, tá 4 policiais assim. Aí eu, oi? Falei, boa noite. Eu falei, tá procurando alguém aqui? Aí ele, por favor, a dona Ilma. Falei, ih, meu Deus do céu, tava demorando. Falei, sou eu. Aí eu falei, pois não, o que está acontecendo? É que nós somos chamados que a senhora está perturbando a paz. Eu falei, como é que é? Eu estou perturbando a paz. O funk faz barulho até altas madrugadas, quando não amanhece o dia, o sol raia, meio-dia. Eu não vejo ninguém de vocês aqui. Agora eu estou pregando a palavra, louvando ao Senhor e estou incomodando. Eu falei, deve estar incomodando, porque o inferno não gosta. Então, que você acha que o inferno vai gostar da luz? Não, é trevas. Então, deve estar incomodando mesmo. Aí eu peguei e falei para eles, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, vocês vão me desculpar, mas vocês vão estar aqui toda terça, toda quinta e todo domingo, porque eu não vou parar. E quiser, pode me levar presa. Porque a palavra do Senhor diz que por causa do meu nome serás açoitados, serão presos e até mortos, por causa do meu nome. Então, é a Bíblia. E eu não vou parar. Aí o guarda veio, se aproximou de mim, já chegou bem no portão, se aproximou e eu fiquei olhando assim, né? Peguei e falei, agora ele vai falar um monte para mim, quer ver? Eu falei, se eu responder, desacato, aí eu vou preso. Então eu fiquei bem quieto, falei, Senhor, só pedindo para Deus, Senhor, me dá força para ver. Põe essa minha língua dentro da minha boca, Pai. Tranca ela, porque a serpente quer sair. Tranca essa serpente, que é a língua, né? Aí, o que aconteceu? Ele chegou bem perto de mim e falou, Dona Ilma, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Não pare. Nossa, olha, chega a me arrepio. Eu falei, eita, papai. Ele falou, não pare. Eita, Deus maravilhoso. Ele falou, não pare, Dona Ilma. Sabe por quê? Eu estava aqui, quando eu desci da viatura, que eu vi a senhora cantando. Ele falou assim, isso entrou no meu coração. Ele falou, porque eu chorei, porque eu estava passando por um momento no que a senhora cantou. Então, o que, que foi que estávamos cantando, louvando? Se tu, minha alma, a Deus suplicar e não recebe, confiando fica. Você tá me entendendo? Gente, tremendo! E ele pegou e falou, isso falou comigo, dona Ilma. Como falou comigo? O cara chorava, o policial. Ele pegou e falou, isso daí entrou no meu coração. Tirou toda aquela angústia, aquela tristeza que eu tava. Ele falou, eu tava vivendo de uma depressão, vindo trabalhar a pulso.
Mas a senhora, através disso, que a senhora cantou e o que a senhora falou aí, através de Deus, mudou a minha vida. Aí eu peguei e falei, poxa vida, chamaram a polícia para mim e no fim a polícia precisou de mim através de Jesus. É, igreja, Deus muda a história, Deus muda a situação. Por isso que você não pode parar. Você não pode fechar o teu ministério. Você não pode fechar as portas que Deus abriu, porque quem está fechando é você, não é nem o diabo. Porque ele não tem poder para fechar. Porque eu quero ver ele fechar essa casa aqui. Porque essa casa foi constituída pela mão de Deus. O único que pode fechar e tem poder para fechar este lugar é Deus. Não é o homem, não, e nem Satanás. Ele está na porta, ele não vai prevalecer na porta da igreja. Está na Bíblia! Então é isso que você tem que crer. Então eu estou aqui passando para te dar esse testemunho, porque tem muitos aí deixando o ministério por causa de filho, deixando o ministério por causa de marido, por causa de mulher, por causa de parente, por causa de família, e ainda vai para o inferno e a família fica tudo aí. Ó. Tá me entendendo? Não paro. Tem muita gente que chega em mim e fala, poxa, eu vejo teu filho numa situação disso. 2 deles, porque um deles sempre nunca mexeu com droga, nunca fez isso, né? Ele sempre viveu na vida dele, sempre foi para a igreja, sempre assim, desde pequeno. Né? Tem mais tempo de crente do que eu. Agora, os outros 2 que me deu trabalho, mas o outro também está, graças a Deus, se levantando na vida. Agora o outro tá aí, passando no processo de Deus, que vai ter que passar pelo processo para chegar no propósito. Você tá me entendendo? Então as pessoas falam, ai, você tem que fazer. Não, eu não posso fazer, sabe por quê? Porque eu não posso tirar da mão de Deus para eu pegar. Porque se eu pedir para Deus colocar, e eu coloquei na mão dele, Senhor, tá nas tuas mãos, o Senhor vai quebrar, o Senhor vai moer, o Senhor vai transformar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai sarar, o Senhor vai salvar. Por que que eu vou entrar na frente? Por que que você entra na frente de Deus quando está trabalhando na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, ou na sua própria vida, ou na minha própria vida? Cadê que alguém quis perder pele, perder isso, perder dente, perder cabelo, perder unha, perder isso, para quase ter que precisando cortar uma perna, para cortar 5 centímetros de uma perna, para ficar aí. Vê se alguém veio querer ficar no meu lugar. É ruim, hein? Faz nada. Você está me entendendo? Então, você estava passando pelo processo, eu estava passando pelo processo. Então, é isso que você tem que ver. O ministério que Deus pôs nas tuas mãos, pôs nas minhas mãos, é ministério de bênção. É coisas que vai ser usada para vidas de pessoas. Por isso que o inimigo está investindo, ele está investindo. Ele não vai parar. Ele não vai parar, ele não desistiu de Jesus, ele vai desistir de mim, de você? Não vai. Você está me entendendo? Ele está investindo, ele vai investir. Porque ele vai investir com vizinhos, ele vai investir com polícia, ele vai investir com isso, vai investir. Ele vai investir. Ele vai investir em todos os setores. Você está me entendendo? Mas se você crê que você tem um Deus, porque eu creio que eu tenho. Eu creio. Eu creio que eu tenho um Deus. Você está me entendendo? Porque eu, quando estava diante ali ó, de um presídio, que o Senhor falou para mim, eu quero que você vai para tal presídio. Lá vai eu. E lá vai eu. E lá vou eu. Aí fui pro presídio. Cheguei lá e fui lá trabalhar. Aí Deus usou a vida de um dos meus filhos e pôs ele na cadeia. Eita, papai. Então agora você vai entrar no presídio. Falei, tá bom. Aí lá vai eu. Fui lá pro presídio. Aí chega lá, aí vem o general do PCC. O general do PCC tinha uma enfermidade que só ele e Deus sabia. Lá não podia orar, não podia fazer culto, não podia cantar, não podia fazer nada. Porque o homem não deixava. Aí eu peguei e falei, meu pai do céu, o senhor falou que eu tenho que fazer um trabalho aqui dentro. Como é que eu vou fazer um trabalho aqui dentro que esse homem não deixa fazer nada? Eu falei, o homem não deixa fazer nada aqui. Aí eu peguei e falei, eu não vou enfrentar esse homem, porque eu tenho um filho aqui na cadeia. Eu falei, tá certo que o meu filho eu quero matar ele, mas não quero que ninguém mata. Né? Que você quer arrancar a cabeça do filho, mas não quer que ninguém arranque. Não é verdade? Eu quero matar ele, mas eu não quero que ninguém mata, Senhor. Porque eu falei, como é que eu vou fazer as coisas aqui, depois eu vou embora, e aí meu filho vai ficar aqui. Falei, esses caras vão acabar com a vida dele. Eu falei, não, eu não quero, não. Aí eu peguei e Deus falou, Vi, você vai entrar num propósito comigo e você vai vir. E eu fui, fiz o propósito com Deus e fui lá para esse presídio.
Aí Deus falou para mim, você não vai nem beber, nem comer, nem água. E você vai para o presídio. E eu entrei nesse jejum, era 21 horas. Nunca vou me esquecer, de um sábado para domingo. Eu saí daqui 3h30. Não, 4 horas da manhã, o rapaz veio me buscar de carro para me levar para o presídio, para ficar lá na fila, e o presídio abria às 7 horas para a gente entrar, né, por causa da fila. E aí eu fui, e eu lá, sabe, sentada no chão ali, nervosinha, mas confiante no Senhor. E ele pegou e falou para mim, a enfermidade que esse homem tem é isso, isso, isso. E você vai dizer para ele da enfermidade. Então, o que eu fiz? Eu usei a estratégia de Deus. Deus me deu estratégia. Aí eu cheguei lá, estou sentada com outros presos, conversando com eles. Então, eu ficava sentada, eles fizeram uma cadeira para mim, gente, foi muito demais, de pet. Aí tem que ver. Aí eles fizeram a cadeira de pet, que era o segundo domingo que eu estava indo. E eles falaram assim, nós vamos fazer uma cadeira para a senhora. Fizeram uma cadeira de garrafa pet para mim. Aí eu sentava na garrafa pet, eles ficavam tudo em volta, sentado. Assim eu lendo a Bíblia para eles. Então eu lendo a Bíblia, falando da história de Jesus, sabe? Então esse é o meu chamado. O meu chamado é esse, meu chamado não é encher casa. O meu chamado é ir ganhar almas. Então é como fala, é a profeta. Quem tá vindo aí? A profeta Ilma. Que chique, profetiza. Eita, sacerdotisa de papai. Você tá me entendendo? Aí a pessoa fala, você não pode falar que você é sacerdotisa, porque sacerdotisa é de Baal. Né? Tá, sacerdotisa é de Baal, né? Sacerdotes que pode ser, tá? Mas sacerdotisa, profetiza, você tá me entendendo? Pastora. Ai, não tem pastora, quero saber o que é, porque não tem, que Rebeca estava fazendo lá, que ela não é a pastora, ela não estava lá cuidando das ovelhas do pai. Ah, mas veja bem, ela estava cuidando da ovelha do pai dela, ela estava cuidando, ela era pastora de bicho. Agora vamos lá para a Bíblia. Tá lá os pastores no campo, aí passa a estrela anunciando o nascimento de Jesus. Quem era que esses homens estavam pastoreando, aqueles pastores? Era o quê? Eles estavam por um acaso pegando a vara e levando ser humano de 4? Era ovelha. Era ovelha. Era pastores de ovelha. Então nós somos tidos o quê? Como ovelha, mas também tem lobo. Você tá me entendendo? Deus ele me deu uma doutrina. Deus ele me deu autoridade. Porque Deus me deu autoridade para disciplinar a ovelha, entendeu? Para doutrinar a ovelha, para disciplinar a ovelha, mas ele também me deu autoridade para corrigir e abater bode e cabra. Tá? Porque eu sou ousada, eu vou para cima. Você tá me entendendo? Então é isso que nós temos que ser, não temos que ser covarde, não. E quando Deus ele me colocou lá dentro daquele presídio, eu fui. E quando eu estava sentada com aqueles outros presos ali, conversando com eles, falando da Bíblia, aí veio um rapaz e chamou do meio do pátio um outro rapaz que estava sentado ali comigo. Ele pediu licença, levantou e foi. Quando ele chegou no meio do pátio, eles conversaram, aí ele veio, falou assim, missionária, tem o humano lá, né, na linguagem deles, tem um humano lá, que o humano é tal, general, quer que a senhora faz uma oração para ele tá vindo. Então o cara tinha o poder de sair de um pavilhão e vir para o outro, tá? Aí eu peguei e falei, não, tá. Ele falou, não, se ele quiser, ele vem aqui. Eu falei, amado, eu vou lá, eu vou atravessar o pátio e vou até lá, porque o que Jesus faria? Se Jesus foi, ele voltou para trás para ir atender a pessoa, eu não sou mais que Jesus. Eu vou lá. Sabe quanto tempo eu tinha de conversão, gente? 7 meses. Não, de 8 para 9 meses de conversão eu tinha. Eu conhecia Cristo. Tá? E eu fui fazer esse trabalho. Eu não tinha nem um ano. Estava gatinhando ainda. E aí eu fui. Porque não tem idade para você pregar a palavra, não. Ai, mas tem que ter. Quantos anos você tem de ministério? Jesus tinha 3 anos. E você que tem 50 anos tá aí ainda no mesmo lugar. E ele já subiu pro Pai. Sabe? A gente precisa acordar. Quem diz para você pregar o evangelho?
para você ir lá falar de Jesus, você tem que ter anos de carteira assinada. Quem foi que falou isso para você? Quem foi que te falou isso? Não, não temos que ter, não. O que nós temos que ter? A palavra de Deus. Então, Deus, ele me deu a palavra. Deus me deu o dom de ir lá, falar, discernir. Deus me deu a sabedoria e eu agradeço a Ele, porque sem Ele eu não sou nada. Mas com Ele eu sou tudo. Você está me entendendo? Com Ele eu sou tudo. Então eu agradeço a Deus. Então, quando eu cheguei diante desse irmão, comecei a orar. Peguei o óleo, passei nele, comecei a orar. E nisso que eu estava orando, ali Deus, ele pegou e falou para mim, abre a boca e fala o que ele tem. E ele tinha uma barriga enorme, enorme. Parecia que tinha um pneu, uma barriga enorme, enorme. Sabe, eu olhava assim, era um rapaz muito bonito, grandão, quase 2 metros de altura. Mas aquele, parecia que ele estava dentro de um pneu. Tem que ver. Eu ficava olhando, eu falei, nossa, que barriga esquisita. E aí, a camiseta dele era enorme. Aí eu comecei a orar, eu peguei e falei para ele assim, Deus, ele manda falar, eu falei, dá para você abaixar um pouquinho, porque ele era muito grande. Aí ele, né? Aí eu falei, Deus fala que você tem. E falei no ouvido dele, ele caiu de joelho. Porque Deus falou para mim, o gigante vai virar anão diante de ti. E eu não estava entendendo o que era ele de joelho. Ele caiu de joelho, porque só ele, Deus, sabia dessa enfermidade. E Deus soprou para mim, soprar para ele. E ali, ele pegou e falou para mim, ore por mim. Eu falei, então, para me orar para você, eu dei uma de louca, né? Eu meti o louco, como diz o outro. Eu meti o louco. Eu falei, eu tenho que, para me orar para você, eu vou ter que orar para todo mundo aqui do presídio. Sabe por quê? Porque tem um rapaz aí, que parece que é o comandante aí, é o que manda aqui. Diz que aqui não pode orar e nem fazer culto. Falei, então eu não posso orar por você, moço. Sinto muito, tá? O senhor me desculpa, mas eu não posso. Aí ele olhou bem para mim e falou, mas eu sou o comando. Eu falei, é? Eu falei, então, mas para me orar para você, aí se as outras pessoas pedirem, como é que eu faço? Não, pode orar. Eu quero que a senhora ore por mim. Eu falei, tá. Olha só que cara de pau, meti o louco, né? Mas quem meteu o louco primeiro foi Jesus. Ele que me deu a estratégia. Aí eu fui e fiz isso. Aí o que ele fez? Quando o cara levantou, que aí Deus falou para mim, põe a mão na barriga dele. Eu falei, moço, dá licença. Coloquei o óleo e... olha, gente, eu tenho no arquivo esse testemunho. Eu tenho no arquivo que eu pedi permissão para eles, para mim poder escrever, para pôr no arquivo. E eu coloquei esse testemunho no arquivo. E esse testemunho vai para o meu livro. Em nome de Jesus, vai para o meu livro esse testemunho. Vou usar nomes, fantasia, mas esse testemunho vai para o meu livro. Então, a barriga dele começou a murchar. A murchar. A murchar. E a camisa ficou parecendo um lençol, a camiseta que ele tava. Porque a barriga dele começou a murchar, 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 murchar. E ali ficou parecendo um lençol. E ele começou a gritar, ele levantou e não podia levantar a camisa na coisa, todo mundo já cobriu ele, tudo que ele começou a pular no meio do pátio. Olha aí, gente, dá uma olhada, depois dá uma olhada. Igual o cara estava feliz da vida, porque Deus curou ele na presença de todos que ali estavam, sabe por quê? Porque Deus se manifestou na minha vida, não foi eu, foi Deus. Você está me entendendo? Pela fé que eu tenho fé. Eu tenho fé, eu sei que Deus faz, eu tenho fé, eu tenho coragem. Então é o que você tem que ter, fé, coragem, e você faz, porque Deus vai usar você para fazer milagres, prodígios e maravilha, que você pode chegar diante daquele que está morto e você pôr a mão, ele vai ressuscitar, igreja. Porque é isso que Deus faz. Porque lá dentro daquele presídio também teve uma criança que faleceu. E ali todo mundo começou, missionário, missionário. E lá vai eu, Dona Ilma Nascimento. Chega lá, põe a mão sobre o menino. Começo a orar. O menino começou a ficar vermelho. E o menino tossiu e acordou, abriu os olhos, levantou. E o presídio fez festa. Parecia que era uma rebelião. E chegou tudo ali, os guardas tudo armado. Porque todo mundo gritando.
pulando dentro daquele presídio, pulando, porque o menino havia tornado a viver. Eita, que eu ganhei maior moral dentro da cadeia. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz isso. Ele honra quem merece honra. Ele faz isso. Ele tira o manto da vergonha e te dá dupla honra. Porque ele é Deus, igreja. E é isso que Deus faz. É pessoas que já vieram aqui, passaram por esse tanque de Siloé. E ali, Dona Ilma Nascimento orando. Ali já veio pessoas ali que essa mulher não enxergava. Ela saiu daqui vendo vulto. Ela não precisa me segurar, não. Ali ela olhando, ela passando. Ali já teve pessoas que veio com as pernas sem poder andar, que os médicos iam colocar na caixa, aposentar por invalidez. Tá aí trabalhando. Aqui veio pessoas com lepra, passou por esse tanque de Siloé, foi curado, saiu daqui limpo. É mediante a tua fé, não é só a minha fé, é a tua fé, porque a Bíblia fala que é pela sua fé. Então eu creio, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé que Cristo vai te curar. Eu tenho muita fé que Cristo vai te libertar. Eu tenho muita fé que Cristo vai te salvar. Tanto tu, a tua casa, a tua família, a tua parentela, porque Ele é Deus. Eu tenho fé que Ele vai fazer um renovo na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos, do meu ministério. Eu tenho fé. Você está me entendendo? Então, esses trabalhos dentro desse presídio foi intenso. Depois eu fui para um outro presídio também, que Deus mandou eu ir lá. E nesse presídio também tinha um rapaz que estava ali preso e ele queria sair e ele não tinha sido nem julgado, ele estava pirando, ficando quase doido. E Deus mandou eu ir até ele. Chegando lá, eu disse para ele, fulano de tal, Deus, ele manda te dizer que você vai sair em tal dia assim, na Páscoa tal. Aí os presos ficaram olhando tudo, aí chegou sexta-feira, que foi sexta-feira santa, não tinha saído, aí os presos viraram para ele e falaram, ué, a missionária lá não disse que você saía daqui, que você ia até almoçar com eles na Páscoa? E aí, já fechou tudo, tal, e de sábado ninguém sai daqui, sexta-feira você sai, você só vai sair segunda. Ele falou, tudo bem, eu saio na segunda. Ele falou, mas não existe segunda de Páscoa, é domingo de Páscoa. Mas Deus, ele honra a palavra. Deus, ele honra teus servos. Ele não te deixa ser envergonhado. Está no livro de Joel, capítulo 2, 27. Os meus não serão envergonhados. Então, quando ele põe ali, para ele te honrar, ele te honra. Porque ali o presídio podia estar fechado. Ali o juiz poderia não estar assinado. Mas o laudo dele, o juiz assinou, o habeas corpus dele, e ele tinha que sair na sexta-feira, porque foi dito por Jesus, através da minha vida. E ali Jesus disse, e ali ele pegou, chegou, e quando ali o agente penitenciário chegou na porta, bateu na cela, e ele olhou e falou, fulano de tal, ele falou, sou eu. Ele falou, pega as tuas coisas, porque você deu maior sorte, seu habeas corpus chegou, você tá na rua, porque Deus é Deus, igreja. É dessa maneira que ele faz. É assim que você tem que viver. Porque se você crê em Deus, ele vai fazer muitas coisas na tua vida, como ele está fazendo na minha. E esse rapaz veio embora. Ele veio, ele falou que ele ficou tão alucinado, que ele ficou com medo dele ter se enganado, que ele saiu correndo de lá, que ele veio até a pé, não quis nem pegar o ônibus. E ele veio andando. Ele chegou aqui no sábado. E ele, a primeiro lugar que ele veio foi aqui na minha casa, veio cumprimentar e agradecer do que o Senhor tinha feito na vida dele. A única coisa que ele ainda não cumpriu foi uma tal de moranga com camarão, que ele disse que ia me fazer. Mas pode ser que amanhã ele traz, né? Às vezes, quando eu encontrava ele na rua, eu falava, e aí, fulano, como é que você tá? Ele, tô na bênção. Aí eu peguei e falei, pra ficar mais abençoado ainda, tá faltando aquela moranga no camarão. Nem ele aguenta, ele dá risada. Eu falei, ainda bem que você prometeu pra mim. Já pensou se você tivesse prometido pra Jesus? Eu tava numa dívida, hein, cara? Você entendeu? Então, a gente tem que levar tudo na brincadeira. Então, e também teve um outro. No presídio também, que ele ia ser queima de arquivo e iam matar ele dentro da cadeia. E lá vai o Senhor e fala para mim, você vai para esse presídio, você vai entrar. Eu falei, não, de novo, filho, na cadeia, eu não aguento.
Aí Deus falou, não, calma. Calma, muita calma nessa hora, neguinha. Jesus também falou, opa, calma aí, muita calma nessa hora, neguinha. Tá pensando o quê? Então, né? Que eu já comecei, não, eu não aguento, Deus já bateu o pé, que nem criança birrenta. Aí Jesus já falou, opa, parada aí, muita calma nessa hora. Aí lá vai eu. Aí eu fui para um presídio onde o qual tinha que ver com um preso. Aí eu falei, como que eu vou saber, né, qual é o preso? Ele falou, vou pôr um sinal. Ele pôs o sinal naquele preso, aí eu sabia, aí eu encontrei esse rapaz, falei com ele, ele tinha sido condenado a 27 anos de cadeia. Conclusão, estava lá dentro, o processo nem ia para frente nem para trás, ninguém julgava nem nada, mas no dia que Deus deferiu e disse que ele iria sair, ele saiu. Então ele veio aqui. Então teve uma saída que não ia, que foi bloqueada pelo governo, que era a saidinha de carnaval em 2012. Ninguém saiu, mas ele saiu. Porque Deus falou que todas as saídas dos presídios para o carnaval iam ser fechadas e bloqueadas. Mas ele sairia no dia. Ele saiu na terça-feira de carnaval, último dia de carnaval, ele saiu. Eu estava num salão aqui atrás, que a moça estava fazendo a minha unha. E aí eu estava vindo embora e foi aonde que meu filho gritou, né? Assobiou para ele, falou, olha, vem vindo. Aí ele veio, eu ainda falei, quem é aquele rapaz? Eu fiquei olhando, aí depois que eu vi, eu falei, você, ele ajoelhou no meio da rua para beijar minha mão. Eu falei, não, amado, faz isso não, sou carne, pecador igual você. Eu falei, para. Falei, não, você tem que dobrar o joelho lá no altar, lá, aqui. Eu não sou, só sou instrumento, só. Você tá me entendendo? Porque a gente não pode deixar essa soberba, o super crente, o modelão. Não, a gente não pode não. Você tá me entendendo? Então, o que que aconteceu? Ele veio aqui, onde nós estamos aqui, na casa dos utensílios. E aqui diante desse altar aqui, ó. Nesse altar aqui foi aonde ele se dobrou. Foi aonde ali, e hoje, ele é uma pessoa que saiu do crime. E até no aniversário que teve agora da casa de oração, ele veio aqui. Você vê que benção, como que Deus é lindo, como que Deus é maravilhoso? Então você vê, ele mora na Zona Leste, então ele veio para cá, para a Zona Norte, para poder vir passar conosco e almoçar conosco no aniversário da casa de oração. Então é isso que Deus faz. Então tem inúmeros testemunhos, inúmeros relatos de vida do que Deus faz, que para a gente perseverar e continuar, e a gente não desistir. Você está me entendendo? Eu não desisto. Tem muita gente que nem aqui fizeram baixo-assinado para me sair daqui, para fechar a casa de oração, para sair, chamaram polícia, chamaram até comando. E eu já fui até resolver negócio em comando, dentro de comunidade, mas nem por isso eu parei, porque como eu já falei para vocês, que eu não estava muito ainda convertida, perdi a paciência. Estava convertida, mas não estava muito liberta, né? Vamos corrigir, vai voltando. Estava convertida, mas não estava muito liberta. Aí o rapaz que estava armando toda a situação para fazer aquelas contendas para tirar eu daqui, ai, sabe? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu perdi a paciência, desci a ladeira e nem não teve tempo nem de eu colocar a lata d'água na cabeça, viu? Eu passei a mão num chicote e eu dei-lhe um pau que ele viu, sabe? Mas arrebentei ele no cacete. Peguei e falei, pronto. Agora o comando tem motivo para me chamar, para resolver a situação. Agora vai lá no comando e fala pro comando que eu te arrebentei. Ah, sabe que chega uma hora também que você cansa, né? Eu cansei. Aí o Senhor falou, Ilmar, chega, é só. Agora eu tô melhor, agora eu tô melhorzinha, né? Tô tão doce. Ai, como eu tô doce, que eu vejo as abelhas tudo com inveja de mim. De tão doce que eu tô mel, mais do que mel, porque as abelhas estão com inveja de mim. Porque Deus, assim, até Deus falou, meu Deus, o que é que eu criei? Porque sabe aquelas crianças levadas que o pai e a mãe tem que correr toda hora atrás? Era Deus atrás de mim. Eu, para, olha, eu era terrível.
Mas agora, graças a Deus, agora eu tô melhorzinha. Tô melhorzinha. A única coisa assim que não tá muito assim, coisa é, né? Essa, essa serpente que eu tenho aqui. Ah, ainda bem que tem os dentes, né? Pra prender de vez em quando é, porque quando ela sai, nossa, se não aleja, mata. Mas é que eu sou tão transparente que daqui a pouco eu vou virar Gasparzinho, fantasminha camarada. Você tá entendendo? De tão transparente que eu sou. Porque o que eu tenho que falar, eu falo, não mando recado não, não tô nem aí. Você tá me entendendo? Gostou, gostou, não gostou, amém. Eu não quero saber, não tem esse negócio de, olha, sabe, amados, eu sou uma pessoa super crente, uma pessoa, nossa, Mulher Maravilha, gospel. Eu não sou não, sou essa coisinha louca aqui, não adianta. Deus falou pra mim que quer eu assim. Eu não tenho que ficar fazendo pose, não, sendo artista, sabe? Não, não tenho, eu sou essa coisa doida aqui. Converso com todo mundo na rua, paro na porta de bar, tudo isso eu faço. Às vezes eu tô passando no bar, tem uns colegas lá, tudo fazendo samba, aí eles me chamam de Peter. E aí, Peter, ui! Aí, pá, aí eu falo, deixa eu ir lá cumprimentar, que você vai dizer que eu tô metida. Que antes eu ficava lá, né? Aí eu vou lá, e aí, como é que vocês estão e tal? Se vocês querem saber, eu já cantei até, eu já cantei dentro do bar, depois de eu ter conhecido Cristo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, olha que testemunho lindo. Tô eu dentro do mercado, Deus fala pra mim, sabe aquele bar que você ficava? Ficava lá? Eu falei assim, sei. Eu falei, mas tem muitos, né? Porque eu ficava num monte de boteco, agora eu preciso ver qual deles. Você vai no bar tal? Eu falei, tá bom, tô lá. Falei, eu vou no bar fazer o quê? Tava uma garoa, um frio. E eu peguei e falei, bom, Deus tá mandando ir, eu vou. Aí lá vem eu com sacola pesada e fui pro bar. Cheguei lá no bar, o bar assim. Se fosse a igreja, tava vazia. Mas o bar tava assim, uma garoa, um frio. Assim tava o bar. Eu falei, caramba, com essa garoa, um frio, bar lotado. E eu passei na frente da igreja, a igreja tinha duas pessoas e o pastor de pé. E o bar assim. Eu falei, só a graça. Você tá me entendendo? Então, Deus ele te dá estratégia. Aí eu fui lá no bar, aí cheguei lá, perdão, eles estavam tudo fazendo samba e tal. Aí eu peguei, coloquei as sacolas e falei, ô fulano, né? Que até um colega meu já até faleceu, o dono desse bar. Aí eu falei, posso pôr a sacola aqui? Ele falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Você não é crente? Falei, então, eu sou, mas Deus falou que era para mim vir aqui. Então eu vim aqui, então eu posso orar aqui no seu bar? Aí ele, pode. E ele era espírita, né? Aí eu falei, então tá. Aí comecei, ele falou, aí, para o samba aí que a Pita vai orar. Agora a Pita é crente. Aí eu comecei a orar. Aí, aí depois eu olhei bem pra cara dos pagodeiros. Aí eu olhei pro dono do bar e falei, eu posso cantar? Aí os caras já estavam já, né? Eu nem tchum. Aí eu peguei e falei, aí, bora lá, vamos cantar aí. Eu falei, aí. Falei, chora, falei, se alegra aí, cavaco, porque é o seguinte, eu já cansei de mandar você chorar, agora tá na hora de se alegrar. Aí o cara já começou. Aí eu navegarei no oceano do Espírito, a te adorarei, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, eita papai, que desce como fogo. Eita, que o samba rolou e nego se converteu e se dobrou. Os pagodeiros do bar foram tudo para a igreja, são crentes. Tá me entendendo? É dessa maneira, igreja. É assim que Deus faz. Deus, ele faz isso. Ele usa a estratégia, nós só temos que obedecer. Também dentro do presídio, também onde qual o Senhor mandou eu ir, era para pregar uma palavra. E ele mandou eu pregar Ezequiel 2. Eu falei, meu pai do céu. Ele falou, vai, porque lá a casa é rebelde. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu vou entrar dentro do presídio para pregar Ezequiel 2 e ainda chamar a casa de casa rebelde. Eu fui, e eu fiz. Meu filho estava preso lá também.
Falei, meu pai do céu, quando eu sair daqui eles vão matar meu filho, que eles não puderam matar a mãe, mas vão matar o filho. Aí, conclusão, Deus falou, vai e faz, que tu vai ver o que eu vou fazer, eu vou usar a tua vida naquele lugar. Então eu cheguei vindo, aí eu peguei e falei, quando eu falei, então tá, vou pregar aqui, aí tinha lá um pessoal da igreja, fizeram culto, me chamaram para pregar, aí lá foi, quando eu ia começar a pregar, caiu uma chuva. Aí eu peguei, olhei e falei, oxe. Só que a gente não tinha como pregar no meio da chuva, no pátio. Só que o samba que tinha lá tinha lona. Tinha que ver uma lona que vinha de um lado ao outro do pátio, assim, aquele corredorzão. Parecia um minhocão a lona. Eu falei, os caras têm lona? E nós aqui, para pregar a palavra, não tem, não dá nem para pregar a palavra. Tá, mas os caras tinham lona. Mas aí sabe o que Deus fez? Eu fiquei olhando, tinha que ver que chuva. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, que chuva é essa, Senhor? Peguei e falei, mas será que era isso mesmo que era para fazer? Vim pregar? Aí Deus pegou e falou para mim, dá um nó na saia para você atravessar o pátio, porque o pátio estava enlagado, parecia um mar já. Aí ele pegou e falou, mas aonde estava o samba? Sobrou para mim o bagaço da laranja? Tava intacto. Aí ele falou, atravessa e vai lá na tenda. Cheguei, aí eu peguei e falei, ai, Senhor. Aí meu filho, onde a senhora vai? Peguei e falei, eu vou lá falar com os caras. Porque a senhora não pode ir lá não, porque não sei o que mais. Eu peguei e falei, você fica na sua, tem que obedecer a Deus. Falei, fica na sua. Aí eu peguei, fui. Dei um nó na saia, que tava aquele saião, dei um nó e lá fui lá. Oi, com licença, boa tarde, tudo bem? Falei, nossa, estou observando lá do outro lado, vocês tocam muito bem. Olha só que cara de pau. Nossa, como vocês tocam bem, cantam bem. Nossa, eu cantei muito já essa música aí, sobrou para mim o bagaço da laranja. Hoje eu não canto mais, que eu me tornei evangélica. Eu posso cantar outra música? Vocês deixam eu cantar? Que eu achei tão bonito vocês tocarem. Aí um olhou para a cara do outro, tudo bem, senhora. Aí eu peguei e falei, ó, eu navegarei no oceano do Espírito, a ti adorarei, ao Deus do meu amor. E o cara lá, pau, pau, pau. Espírito, Espírito, eita papai, aleluia, que desce como fogo, fogo, vem como Pentecoste, eita papai, olha o sambão. E enche-me de novo. Eita, que você olhava para o céu, você via o céu abrindo, e o Espírito Santo dando lugar, e os presos daquele lugar, eles ficavam ali, ó. Os caras ficaram possuídos no Espírito Santo. Sabe que se tornou esses pagodeiros da tenda? O maior coral do CDP de Belém, igreja! Tá me entendendo? Porque é Deus, gente. É Deus. Vocês vão ver o que tem ainda de testemunho para contar dos presídios, que vocês vão ver o que Deus faz quando quer usar as nossas vidas. Então creiam e não parem. E vamos lá cantar samba. Eu gosto de samba, viu? Gosto. Eu acho que tudo é gospel, né? É cabelo gospel, roupa gospel, não sei o que gospel, não sei o que mais. Então tem samba gospel, né? Eu gosto. Espírito, Espírito, eita papai, aleluia! Que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, eita Jesus lindo! E enche-me de novo. Tá me entendendo? Antes eu cantava nos bares e eu gostava muito de cantar uma música de Elis Regina. Eu antes andava sozinha, tão triste da vida, pra lá e pra cá. Aí Deus, ele mudou a minha história. Então, quando eu conheci a Cristo, eu vivia cantando essa música e eu batia da minha boca, ai Senhor, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Chorava, sabe? Aí Deus mudou a história. Aí um dia eu tava limpando a casa, limpando a cozinha aqui, eu varrendo o chão, aí eu comecei a cantar. Aí eu, meu Deus! Aí Deus falou, continua, que agora é a música certa. Aí ela ficou assim, ó. Eu antes andava sozinha,
tão triste da vida, pra lá e pra cá. Uma aflição me invadia, me deixando vazia, sem poder andar. Hoje encontrei meu Jesus, Ele foi quem me salvou, me dando a vida de volta, quando me convidou, aleluia. Olha só o que ele me disse, igreja, ó. Me disse para seguir seus caminhos, com fé e amor. E hoje eu ando na glória e recebo a vitória de Jesus, meu Senhor. E nesse dia, irmãos, fogo saía do chão, as mãos que desceu sobre mim, hora da salvação. Eita, papai! É isso aí, igreja. As mãos que desceu sobre nós foram a da salvação. Amém, igreja? Conto com vocês no próximo bloco. Então, dá aí a sua visualização, dá o seu joinha, dá o seu coraçãozinho, dá o seu like. Amém? Beijo para vocês, igreja.